Meus amados, eu quero pensar com vocês nesse texto belíssimo da Palavra de Deus, conhecido, o que Jesus deseja para você. Você pode fazer essa pergunta para a pessoa que está aí do lado? Pergunta ela aí, o que Jesus deseja para você? O que você acha que Jesus deseja para você? Meus irmãos, eu tenho visto ao longo da Bíblia muitas pessoas se aproximando de Jesus. E eu posso dizer, sem medo de errar, que a maioria das pessoas que seguiam a Jesus por algum motivo. Alguns por causa da cura. Eles queriam a cura para uma cegueira, para um problema de gagueira, para um problema de audição, para um problema talvez de a mão mirrada, para uma situação adversa. Muitos seguiram a Jesus por causa da cura. Outros seguiram a Jesus porque precisavam de libertação. Libertação da possessão maligna, libertação de situações adversas, como prisões, libertação, muitas vezes, de enfermidades que há anos tinham sido colocadas por Satanás na vida das pessoas, como é o caso daquela mulher que tinha cifose, e era um problema grave que Jesus fala que há 18 anos Satanás tinha aquela mulher presa sobre as suas mãos. E vamos encontrar na Bíblia várias pessoas buscando libertação, como é o caso daquele pai que leva o seu filho até Jesus e diz, se podes, faz alguma coisa por ele. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. O menino estava lá, também possesso, também era aprisionado por Satanás, que o lançava no fogo, que o lançava na água para matá-lo, para destruir, porque o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. Muitos aproximaram de Jesus buscando libertação, mas outros aproximaram dele também porque queriam bênçãos. Queriam a bênção da fartura, a bênção da abundância, a bênção na sua casa, a bênção para o filho, para a filha, etc, etc. Mas, meus irmãos, essas pessoas que aproximaram de Jesus, eu diria que a maioria delas não se comprometiam com Jesus. É triste. Mas há muita gente se aproximando de Jesus apenas para sugá-lo. Como se Jesus fosse um grande supermercado, onde eu vou com o meu carrinho, encho o meu carrinho e saio e vou embora. Eu não preciso ter compromisso com esse Jesus. Eu não preciso ter compromisso com a palavra desse Jesus. Eu não preciso fazer a vontade desse Jesus, porque Ele é o meu supridor. Ele vai suprir-me em todos os momentos, Ele vai atender todas as minhas orações, Ele vai me livrar de todas as circunstâncias, então eu não preciso de compromisso com Ele. Não é verdade isso. E se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, e eu convido você para fazê-lo agora, abra a sua Bíblia aí. Jesus chegou a uma constatação, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, lá a palavra de Deus diz, lá no versículo 26, lê comigo. Jesus respondeu e disse, em verdade, digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que permanece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Jesus chegou para a galera e disse, gente, eu estou um pouco decepcionado com vocês, porque vocês estão me seguindo, porque eu multipliquei o pão. E a maioria de vocês estão aqui porque querem um pãozinho a mais, querem um cafezinho a mais, querem um lanche a mais. E eu quero dizer para vocês que não é isso, gente. Eu não vim aqui para ficar dando lanche para vocês. Não é isso, não. O que Deus quer dar para vocês é muito mais do que isso. A comida que Deus tem preparado para vocês é muito maior do que essa. E Jesus então vai fazer um contraponto com o maná e vai fazer um contraponto sobre quem Ele é. E Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. E aí Ele vai explicar porque Ele veio aqui dar a sua vida por nós. E lá pelas tantas, a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Lê para mim, por favor, o versículo 66. Por causa disso, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Depois dessa palavra de Jesus, voltaram atrás e não andavam mais com Ele, porque Ele endureceu o discurso. Ele disse, olha gente, não é isso não, hein? Se vocês estão achando que é só usufruir de mim, não é compromisso. É preciso ter compromisso, é vida na vida. É preciso, sim, se vincular a mim, se vincular à palavra e andar com Deus. E aí a galera foi saindo e ficou só os 12. E aí Jesus faz uma pergunta a eles, muito interessante, que está aí também. Jesus diz assim, vocês também não querem ir com eles? Vocês também não querem se retirar? Aí Simão Pedro dá aquela palavra fantástica e diz assim, para quem iremos nós, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de
vida eterna. Se fosse outra pessoa, diria assim: Senhor, nós até estamos pensando que não vai ter lanche. Nós estamos pensando, Senhor, nós vamos embora, porque não vai ter bênção, não vai ter cura, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Senhor, para quem iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Interessante que naquele dia, Jesus também sabia que tinha um monte de gente ali interessada em receber. Aí o que ele faz? Ele chama, a Bíblia diz que ele chega no lugar, e o texto bíblico fala que tem uma multidão, então ele prefere falar do barco. Ele pede a Simão Pedro o barco emprestado dele, afasta um pouquinho da areia, e do barco ele fala para a multidão. Naquele lugar havia uma boa propensão do vento, naquele momento em que todo mundo podia ouvir. E, evidentemente, havia um milagre ali de que o som da fala de Jesus se propagava. Isso acontecia que todos podiam ouvir, porque era muita gente. Mas naquele dia especial não era só a multidão que ouvia, não foi só no coração da multidão que a palavra repercutiu, mas ela repercutiu também no coração de quem? No coração dos pescadores. Havia pescadores que estavam ali, e Jesus falando na beira da praia, os pescadores estavam ali, a Bíblia diz, lavando as suas redes. E o texto bíblico diz que depois de uma noite de tentativa fracassada de pescaria, eles estavam ali lavando as redes, estavam preparando talvez para o dia seguinte. E o que é que a gente vai aprender aqui nesse texto? Algumas lições preciosas, e eu chamo a sua atenção. Primeira lição que a gente aprende aqui: deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Você pode cutucar na pessoa da frente e falar isso para ela? Deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Cutuca aí na pessoa da frente e fala isso para ela. Deixa Jesus entrar no barco da sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não escolheu o barco de Pedro, não foi por acaso. Ali tinha muitos barcos, talvez dezenas, tinha mais pescadores. Por que ele escolheu o barco de Pedro? Qual era a razão dele ter escolhido aquele barco, o de Pedro? Havia um propósito. Por quê? Na verdade, há um porquê, há uma forma seletiva. Jesus está selecionando aquele barco, sabendo por que ele está escolhendo, sabendo para que ele está escolhendo e sabendo quem ele escolhia. E por quê? Porque havia um propósito maior na escolha do barco. Não era só o púlpito, não era só a pregação daquele lugar, não era só estar dentro daquele barco, era mais, era um propósito para o dono do barco. Então, quando Jesus pede o barco de Pedro, ele tem um propósito para o coração de Pedro. Eu quero dizer para você, olha para mim, por favor, quando Jesus quer entrar no barco da sua vida, é porque ele tem um propósito para o seu coração. Ele tem algo reservado para você, e por isso ele quer entrar no barco da nossa vida. Por que Pedro? Porque Pedro vivia um momento difícil com seus amigos. Qual era o momento difícil que Pedro estava vivendo ali? Voltar para casa sem nada. Quem aqui já teve essa experiência de sair para conquistar alguma coisa, para pôr na mesa e voltou para casa sem nada? Levanta a mão. Eu conheço pessoas assim. Saiu para conquistar alguma coisa, principalmente quem mexe com vendas. Saiu para conquistar alguma coisa, gastou gasolina, gastou sola de sapato, gastou língua, gastou saliva, gastou o dia, voltou para casa sem conquistar nada. Não é horrível isso? Dá um sentimento de fracasso horrível. Pedro estava assim, fracassado, se sentindo mal, gastou isca, gastou tempo, passou a noite toda em claro, não dormiu, ficou lá tentando, tentava daqui, tentava dali, foi em vários lugares, bateu aquele mar, e nada de pegar peixe nenhum naquele dia. Havia uma situação difícil no coração dele. Ele e os seus amigos voltam para casa sem nada, sem força, sem alimento, sem absolutamente nada. E agora? E agora Jesus pede o barco dele, o barco vazio. E talvez você esteja aqui nessa noite assim, nessa condição também, sem paz, sem alegria, sem nada. Parece que há um vazio na sua alma, não tem nada que está alegrando o seu coração. E talvez seja nessa situação mesmo que Jesus mais precisa do barco da sua vida. Ele não perde o barco cheio, ele perde o barco do jeito que está, vazio mesmo, sem nada. E ele quer entrar nesse barco para fazer a diferença, porque é nesse momento difícil que Pedro vive, que Jesus vai fazer a diferença na vida dele. Então, se você quer, de fato, mudar a sua situação, deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Ele pede para entrar, ele não entra.
Ele pediu emprestado o barco e ele entrou, mas ele pede para entrar. A segunda lição que eu aprendo aqui, muito interessante, ouça com atenção o que Jesus diz a você. Que às vezes Jesus entra no barco da minha vida e eu quero que ele entre, mas ele está falando e eu não estou escutando. E ele fala através da palavra, ele fala através do irmão, ele fala através da circunstância, ele fala através do Espírito Santo, ele fala através das situações que eu vivo, mas eu não ouço. E o texto bíblico diz ali naquele dia que Jesus falou com Pedro o seguinte: vá para onde as águas são mais fundas. E eu quero que, e falou aos demais, lancem as redes para a pesca. Por que Jesus mandou Pedro ir para as águas profundas? O texto bíblico vai falar sobre isso. Olha, eu quero que você vá a uma tradução que diz exatamente isso. Olha, Pedro, eu quero que você vá ao lugar mais profundo deste mar. Numa das traduções diz isso. Ou deste lago. Vá para o lugar mais difícil, as águas profundas. O que é que tem lá nessas águas profundas que Jesus queria que Pedro fosse? O lugar mais difícil. Meus irmãos, é nas águas profundas que nós vamos encontrar as maiores dificuldades. É nas águas profundas que estão as tempestades, que estão os ventos. É nas águas profundas que estão os perigos. A Bíblia diz que aqueles que singram os grandes mares, estes veem as maravilhas do Senhor. Talvez o Senhor quer levar você às águas profundas, quer que você saia do raso, quer que você saia desse nível de superfície e você aprofunde naquilo que Ele quer te mostrar, na palavra, nas experiências. E quando Ele diz, lança-te de novo, mas não é para ficar aqui na beiradinha não, é para ir lá no mais profundo, vai lá, eu vou com você, não tema, pode ir, mas lá vai ter uma marola, não tem problema, lá vai ter ondas fortes, não tem problema, mas lá vai ter um vento, vá, não tem problema, eu estou com você. Águas profundas significa isso. Mas é interessante que quando Jesus manda ele ir, ele diz, Pedro, eu quero que você volte ao lugar do seu fracasso. Irmãos, a pior coisa que tem na vida de uma pessoa é voltar no lugar do fracasso. O lugar onde você fracassou é o lugar que te remete a memórias que você não quer lembrar delas. Você não quer mais ficar lembrando daquilo, aquilo fica remoendo no seu coração, aquilo fica trazendo aquelas imagens que você não quer. E Jesus diz, volte ao lugar do seu fracasso. E por que Jesus pede para ele voltar ao lugar do fracasso? Porque ele quer te dar vitória onde você fracassou. E se você volta ao lugar de fracasso, mas você volta com o Senhor, aí é diferente. Porque anteriormente Pedro foi na carne, foi no poder dele, foi no conhecimento dele. Agora não. Agora ele estava indo com o Senhor. Interessante que essa experiência Pedro vai ter mais na frente. Quando ele anda com Jesus, a Bíblia diz, Jesus manda ele andar sobre os mares, a Bíblia diz que ele anda sobre as águas e aí ele fracassa. Quando ele fracassa, ele diz o quê? Socorre-me, Senhor. Quem é que vai lá socorrer ele? É Jesus. Pega na mão dele e fala o quê? Vem cá, Pedro, eu vou pôr você de pé de novo. E nós dois vamos como para o barco? Nadando? Não, vamos andando. O Senhor quer que você volte ao lugar onde você fracassou, para que você ande com Ele sobre as águas. Para que você triunfe sobre aquilo que derrotou você. E você sinta o poder e a presença dele. Mas o texto bíblico fala também que o Senhor manda ele ir lá para que ele tente novamente aquilo que ele já tinha tentado. E ele fala, mas eu vou tentar de novo. Eu quero que vocês vão lá e lancem as redes. Mas nós já lançamos essas redes, as redes já foram lá, está tudo aqui cheio de algas, cheio de folhas, cheio de tudo quanto é coisa. Aí nós limpamos tudo, lance as redes novamente. Irmão querido, você já fez novas tentativas orientados pelo Senhor? Fazer tentativas novas, orientados pelo Senhor, é recomeçar a vida. E recomeçar a vida sob a direção de Deus é outro papo. Lembra do filho pródigo voltando para casa? O que ele fala? Eu vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Toma-me como um dos seus jornaleiros. O nariz em pé agora abaixa. Aquela ideia de que eu sou tal, agora já não tem mais. Agora eu posso ser um jornaleiro. E eu estou feliz porque eu vou ganhar a grana de um jornaleiro. Veja que a situação é outra. Quando a gente recomeça sobre a orientação de Deus, aquela empáfia, aquele orgulho besta, aquelas ideias erradas mudam. Porque há um outro propósito no nosso coração. Por isso Jesus diz, lança novamente as redes. E aí a gente aprende então que não é só pedir para Jesus entrar no barco, mas é ouvir o que Ele tem para nos dizer. Você está ouvindo?
o que o Senhor tem para te dizer. Mas eu aprendo uma terceira lição aqui, muito importante. Creia que é possível reverter os seus fracassos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado direito. Creia que é possível reverter os seus fracassos. Todos temos fracasso. Não há uma pessoa aqui que não tenha fracassado na vida. Uma. Talvez você não fracassou em áreas gigantes, mas fracassou em outras. Talvez tenha fracassado na sua vida em alguma área, como a verdade, como a sinceridade com alguém. Talvez tenha fracassado nos negócios, talvez tenha fracassado numa iniciativa que você teve um dia de comprar alguma coisa, não deu certo. Não há uma pessoa que não fracasse. A vida nos impõe isso. Viver é estar à mercê de um dia cometer algum erro, alguma falha. Somos humanos, falíveis. Mas, irmãos, a Bíblia diz que é possível a gente reverter. Pedro disse 2 palavras em resposta ao desafio de Jesus. Vá às águas profundas, lance de novo as redes. Aí Pedro vai dar 2 palavras para Jesus. A primeira é essa, leia para mim. De novo. Antes de falar que esforçou a noite inteira, Jesus foi colocado em que lugar na vida de Pedro? Mestre. Preste atenção na fala de Pedro, ela é muito interessante. Mestre. Ele não disse, moço, parece-me que Pedro já tinha um reconhecimento naquele momento. Ele não estava ligado a Jesus, mas ele já percebia que havia um diferencial em Jesus. Tem alguma coisa nesse homem. Porque do jeito que ele está falando, tem alguma coisa. Esse homem só pode ter alguma coisa para ensinar. Esse homem é um professor, esse homem é um rabino, esse homem é alguma coisa. Então ele fala, mestre. Olha, nós esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Em outras palavras, o que é que o Pedro está dizendo? Esse mar aí não está para peixe, não. O lago de Genezaré hoje se recusa. Não dá. Pescar à noite dá certo. Agora, de dia, não vai dar. Mas Pedro dá uma segunda palavra. A primeira palavra já é uma palavra de reconhecimento de Jesus, mas é ao mesmo tempo uma palavra de reconhecimento do fracasso dele. De que não foi possível, ele e os seus amigos. Mas a segunda palavra é uma palavra muito interessante, é uma palavra de fé. Olha o que ele diz, leia. O que ele está dizendo? Sobre tua palavra eu lançarei as redes. Por mim, eu não iria, não. Meus amigos também não iriam, não. Mas sob tua palavra eu vou lançar as redes. É o Senhor quem está dizendo. Então, Senhor, se o Senhor está dizendo que é possível, eu vou lançar. Que redes? As redes vazias. As redes que não tinham nada. As redes que não podiam oferecer nada. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Você já lançou alguma rede que o Senhor mandou? Mesmo não vendo nenhuma possibilidade? Você já lançou, já pôs o pé à frente numa situação que você não via possibilidade nenhuma, absolutamente nenhuma perspectiva? Isso é lançar a rede. Lançar a rede é crer no poder do Senhor e crer na palavra do Senhor e fazer aquilo que Ele manda fazer. Pedro faz isso. Senhor, eu creio que o Senhor é capaz, sim, de reverter, e é sobre a sua palavra que eu vou agir. Quarta lição que eu aprendo nesse texto: experimente um milagre de Jesus. Repita comigo: experimente o milagre de Jesus. Só experimenta milagres de Jesus aqueles que creem no poder de Jesus, aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que ouvem a sua voz e aqueles que dão o passo na direção. A Bíblia diz que naquele dia Jesus fez vários milagres naquele lugar, vários. Aqui pelo menos 3 milagres eu vejo o Senhor fazendo. Primeiro milagre, Jesus lotou o barco de Pedro com grandes peixes. Tinha peixe de tudo quanto é jeito. Na verdade, não era grandes peixes, eram muitos peixes. Havia muitos peixes, a ponto do barco dele quase ir a pique. O que é ir a pique? Quase afundar com tudo. Jesus lotou aquele barco de um jeito que eu acho que o Pedro nunca tinha lotado. A Bíblia não diz isso, mas para mim, o Pedro nunca colocou tanto peixe naquele barco como naquele dia. Porque quando Jesus faz um milagre na vida da gente, Ele faz para valer. E o que Jesus queria mostrar para Pedro: eu não tenho só um barco, nem 2 barcos, não, eu tenho um mar inteiro cheio de peixe. Mas eu vou fazer um milagre na tua vida. O teu barco vai ser o barco do milagre. Quero perguntar: sua casa é a casa do milagre? Sua vida é a vida do milagre?
só será se Jesus entrar nela. E agora Pedro tem lá o seu barco lotado de peixe. Mas o texto bíblico fala que quando o barco de Pedro está lotado de peixe, Jesus decide fazer um outro milagre. E Jesus falou assim: eu vou fazer mais um milagre aqui. Aí o Pedro pede ajuda, mas ele pede ajuda por quê? Alô, pastor Evaldo, domingo à noite. Oi. Por que ele pede ajuda? Porque o barco dele ia afundar. Ele diz: meu barco não pode afundar, eu preciso do barco. Está lotado de peixe, mas eu preciso do barco. Vem para cá, gente, para ajudar. Só que quando a galera chega lá, o Pedro vai esvaziando o barco dele, vai passando para o outro, e o que acontece? O outro vai lotando. Como é que os dois barcos encheram? Teve algum milagre ali. Alguma coisa aconteceu. Saía peixe daqui, passava para lá, e os daqui continuavam igual. Passava para lá e aqui do mesmo tanto. E passava para lá e mesmo tanto. E daqui a pouco, os caras não foram para lá pescar. Pedro não chamou eles para ir pegar os peixes que tinham lá, porque não daria. Tinha que encher todos os barcos que tinham lá. Não daria. Pedro chama para ajudar para o barco dele não ir para o fundo. Só que agora Pedro está lotando o outro barco e um milagre está acontecendo. E aí, o que a Bíblia fala sobre os dois barcos? Cri. O que a Bíblia fala? Os dois quase foram a pique. Os dois barcos. Irmãos queridos, há algo muito interessante aqui. O Senhor fazendo um milagre no barco de Pedro, o Senhor lotando o barco de Pedro, o Senhor tornando aquela pesca maravilhosa, o Senhor fazendo maravilhas, de tal forma que agora o milagre que o Senhor faz na vida do Pedro transborda para a vida daquelas outras pessoas que estão ali. Deus quer fazer um milagre tão grande na sua vida, a ponto de transbordar para a sua casa, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para os seus conhecidos, de tal forma que eles também vão experimentar a graça de Deus que está sendo abundante na sua vida. É interessante que o texto bíblico fala que há esses dois milagres acontecendo ao mesmo tempo ali, e os dois estão vindo lotados para a praia, e o povo tudo pensando: o que é isso? Mas que coisa, nunca aconteceu isso, dois barcos lotados desse jeito. O Pedro olha para aquela realidade e ele vê que tem algum agir de Deus naquele lugar. Não é possível. Há alguma coisa acontecendo ali. E aí vem o terceiro milagre, que é a transformação da vida de Pedro, que a gente entra nesse quinto ponto. Deixe Jesus direcionar você. Fala para a pessoa que está do lado esquerdo: deixe Jesus direcionar você. Pedro chega confuso na praia. A palavra de Deus diz que ele está com seus pensamentos confusos. O texto bíblico diz, a palavra diz assim: pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderou dele e de todos que estavam com ele. Estavam espantados, nunca tinham visto uma coisa daquela, era algo extraordinário. Mas agora o Senhor vai fazer um redirecionamento na vida de Pedro. Até ali ele trabalhou para cuidar de peixe, para vender peixe, para encher de peixe, para não sei o quê. Mas o Pedro chega na praia, e a palavra de Deus fala, e o texto bíblico diz, que ele aproxima-se de Jesus, e o texto diz assim, versículo 8, vendo Simão Pedro isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Primeira atitude de Pedro foi reconhecer o senhorio de Cristo. Quero fazer uma pergunta aqui a você: quantas vezes você já se prostrou aos pés do Senhor? Mas ele não se prostrou para pedir, não. Ele não se prostrou para falar: Senhor, estou precisando de bênção, estou precisando de coisa na minha casa, estou precisando de grana. Não, ele se prostra aos pés do Senhor numa atitude de quebrantamento. É prostrar diferente, é prostrar reconhecendo quem ele era. O Pedro agora se prostra dizendo: Senhor, eu não sou nada diante do Senhor. Senhor, esse milagre está acontecendo aqui, é algo extraordinário. E em seguida ele faz um clamor ao Senhor, que é um clamor, um gemido quase. Ele pede assim: retira-te de mim, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, eu não posso ficar na sua presença. Eu quero pedir que o Senhor retira-te de mim, sai desse lugar, Senhor. Eu não posso ficar aqui na presença do Senhor, porque quem sou eu para estar diante do Senhor? É diferente, né? Hoje nós temos um Jesus sendo pregado por aí, que ele ajoelha diante dos homens e pergunta: o que é que você quer que eu faça? É diferente.
É Pedro agora que está indo diante do Senhor de joelhos, dizendo: retira-te de mim, Senhor. Eu não posso estar aqui junto com o Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu sou indigno. E aí ele vai dizer isso: retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro se reconhece pecador ali naquela hora. Ele vê suas falhas, ele vê suas faltas, ele vê suas dificuldades, ele vê tudo que há no coração dele. E diante daquela maravilha, daquele milagre, Pedro olha para dentro de si e enxerga o que ele não viu nas redes. Ele enxerga muita sujeira, ele enxerga muito o coração todo dele eivado de pecados. E aí ele diz: Senhor, retira-te de mim. O que Pedro não imaginava é o que Jesus ia dizer para ele. Pedro achou que Jesus ia dizer: muito bem, Pedro, você foi um cara muito legal, que bom que você reconheceu isso. Realmente eu vou embora, porque você é um cara muito pecador, você realmente não merece estar aqui perto de mim. Eu entrei no seu barco, mas não devia ter nem escolhido teu barco, devia ter escolhido um cara bom aqui da comunidade, um pescador bom. Talvez ele pensasse assim. Mas Jesus falou assim: Pedro, eu vou dar uma nova direção para a sua vida. Você é um pecador, sim, mas você pode ser um pecador orientado por mim. Você pode ser um pecador transformado por mim. E você pode ser um pecador mudado interiormente, que vai ser bênção para as pessoas. Você não foi bênção para o outro barco? Você não encheu o outro barco? Pois é, eu quero transformar você agora. Você não vai ser mais pescador. Eu quero transformar você agora num pescador de almas, de homens. Pedro, eu abençoo sua vida de uma maneira tal que eu vou dar uma nova direção a você. A direção que eu vou dar à sua vida agora, ela vai ser gigante. Você não vai trazer só esse barquinho cheio de peixe, não. Você vai trazer milhares de pessoas aos meus pés. E na primeira pregação dele, lá, a Bíblia diz, no dia de Pentecostes, quantas pessoas se convertem? Quase 3.000 pessoas. Dava aquele barco não sei quantas vezes de gente. Quase 3.000 pessoas na primeira pregação. Sabe por quê? Porque quando Jesus transforma a nossa vida, Ele transforma para valer. Ele não vai no contra-gotas, não. Ele entra na radicalidade, para mudar mesmo. E Ele quer mudar a nossa história. Mas o que me chama a atenção, e a palavra de Deus vai falar sobre isso, vamos voltar aqui, é que há momentos na nossa vida em que nós precisamos nos despojar daqueles sentimentos que atrapalham o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: o que está atrapalhando o Espírito Santo a agir na sua vida? É o apego? Porque o Pedro vai desapegar, a OLX vai aparecer lá. E a Bíblia diz que os 2 barcos vão ficar lotadinhos e o Pedro vai dar linha. E ele mais aqueles que estão ali vão seguir Jesus, porque Jesus chamou e eles foram. Mas e o barco? E o dinheiro dos peixes? E não sei o quê. Isso ficou para outras pessoas, o Pedro não quis nem saber. Porque agora ele tinha um compromisso com Jesus. E quem tem compromisso com Jesus não fica apegado às coisas materiais. Não fica apegado a compromisso com homens. Não fica apegado a dinheiro. Não fica apegado a tradições velhas que não servem para nada. Não fica apegado a coisas que não são do Senhor. E Pedro então se desvencilha daquilo para seguir o Senhor. Esse texto termina dizendo assim: e eles deixaram tudo e o seguiram. Olha para mim, o que você deixou para seguir o Senhor até hoje? Ah, pastor, eu não dou conta. Não dá conta? Você dá conta de deixar tudo. Só não deixa se você não quiser. Porque o Senhor te possibilita sim. Se Ele pode encher o seu barco, por que Ele não pode te ajudar a deixar o que você precisa deixar? Deixar seus pecados. Pedro deixou os pecados dele, ficou ali. Ele deixou aos pés do Senhor. Ele falou: sou pecador, Jesus, pois eu estou aqui para perdoar você. E não só perdoar você, mas mudar a tua vida, a tua história. E o texto bíblico vai nos dizer, então, que nós temos que vencer isso que nos atrapalha. Pedro olha para si, e ele enxergou algo que não viu nas redes, eu já falei isso. As redes estavam limpas, mas o coração dele estava como? Impuro. Quando ele sai para pescar de novo, redes limpas, mas coração totalmente impuro. E Jesus não queria só as redes limpas, Ele queria o coração transformado. E agora eu vou para a conclusão, pensando com você. Será que o que aconteceu com Pedro pode acontecer com você também? Claro que pode. Mas você precisa crer e pedir que Jesus entre no barco da sua vida.
E se ele entrar, a Bíblia diz, vai haver abundância, vai haver suprimento. Pedro estava triste pela noite anterior, mas ele não imaginava que o milagre ia acontecer na vida dele, porque ele creu na palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra do Senhor, o milagre vem. E é assim também com a nossa vida. E Jesus, Ele quer dar o melhor para nós, e a Bíblia diz isso. Agora, se você não abre o barco da sua vida para Jesus entrar, não abre o coração para Ele entrar, você vai perder o melhor de Deus. Pedro perderia o melhor de Jesus se ele não tivesse convidado Jesus para entrar no barco da vida dele. Pedro perderia o melhor de Jesus se ele não tivesse aceito o convite de Jesus. De hoje em diante, Pedro, eu quero que você seja um pescador de homem. Siga-me. Quando Jesus disse para o Pedro, siga-me, ele não pensou duas vezes. Porque esse foi um milagre também na vida de Pedro. Porque o milagre do discipulado. Ele só teve condição de fazer isso porque ele creu. Ele creu em Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus. Hoje eu estava lendo a revista Veja, e antes de vir para cá, eu vi um depoimento de um homem que foi secretário da Saúde do governo de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. E eu li a entrevista dele, é triste a entrevista daquele homem, triste. E no final ele termina com a frase lapidar. Ele disse assim, no finalzinho da entrevista dele, eu até anotei a frase aqui, não há esperança para o meu futuro. Não há esperança para o meu futuro. Ele disse, eu tenho vergonha que meus filhos usem o meu nome. Eu tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu tenho vergonha do tanto que eu roubei. Eu tenho vergonha de ter comido o que eu comi. Eu tenho vergonha de ter feito. Aí ele vai falando do que ele tem vergonha. Mas essa frase me chamou a atenção. Não há esperança para o meu futuro. Será que você pensa assim também? Para Pedro talvez não tivesse esperança naquele dia, mas na praia dele desembarcou a esperança, e a esperança se chama Jesus de Nazaré. Esse homem da revista Veja, ele precisa conhecer Jesus, e se ele conhecer Jesus, ele vai lembrar do que a palavra de Deus diz lá em Jeremias, e eu quero terminar dizendo esse texto para você, que é algo que você precisa crer também. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Se os homens não têm perspectiva para você, Deus tem. Se o homem não tem plano para você, Deus tem. Se você não tem futuro aqui pelo que você fez, Deus tem um futuro para você. Você crê nisso? Então precisa confiar em Jesus. Depender dele, obedecê-lo e fazer como Pedro fez. Jesus falou, siga-me. Ele não pensou duas vezes. Ele disse, eu vou seguir esse homem. Por quê? Porque é ele quem vai cuidar de mim. Eu quero o melhor de Deus. Ele tem a provisão para a minha vida e ele vai cuidar de mim. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que há uma diferença entre a primeira e a segunda vez de Pedro no mar. A primeira vez foi sem Jesus, não pegou nada. A segunda vez foi com Jesus, pegou tudo. A primeira vez foi confiado nos seus conhecimentos, não pegou nada. A segunda vez foi debaixo de uma palavra, pegou tudo. A primeira vez, Pedro foi na escuridão, não pegou nada. A segunda vez foi no dia claro, pegou tudo. A primeira vez, Pedro foi na força do braço, pegou nada. A segunda vez, ele foi na força do poder de Deus, pegou tudo. A primeira vez, o Pedro foi cheio de si. Na segunda, foi cheio de Jesus, pegou tudo. Por último, Pedro cresceu e amadureceu através dessa experiência. Não porque a experiência foi pessoal, mas porque a experiência foi com Jesus. Porque na primeira vez, Pedro cresceu e achou que podia tudo, não teve nada. Mas segunda vez ele se diminuiu e foi na confiança do que Deus ia fazer, alcançou tudo. Quem sabe hoje você precisa se diminuir e se colocar lá nos pés dele e dizer, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Jesus, eu preciso do seu poder, da sua graça, da sua intervenção em minha vida. Jesus, faz um milagre na minha vida. Você crê nisso? Então quero convidar você para curvar a sua cabeça aí, onde você está agora. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez o barco da sua vida esteja vazio, como de Pedro.
Sua vida está vazia, sua casa está vazia, seu coração está vazio, seu casamento está vazio, tudo está vazio. Suas redes estejam vazias. Mas eu quero dizer para você que desembarcou na sua praia, nessa noite, alguém que pode encher a sua vida com o seu poder. Alguém que pode encher a sua vida com a sua graça, com a sua autoridade. O que o Senhor quer para você nessa noite não é apenas te dar coisas, Ele quer mais do que isso. Ele quer ser o principal na sua vida. Ele quer assumir o primeiro lugar na sua vida. E se você quer vitória na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, e se você quer ter a sua vida cheia, você precisa crer no poder dEle. E você precisa obedecê-lo e ouvir a sua voz. E o que Ele diz para você nessa noite? Sabe o que o Senhor diz? Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem um plano para o seu coração. Ele não pediu para entrar no barco de Pedro por acaso. Ele pediu para entrar lá porque Ele queria mudar o dono do barco. E nessa noite Ele quer mudar o dono. Ele quer ser o dono da sua vida. Ele quer mudar o volante. Ele quer assumir o volante da sua vida. Ele quer entrar no seu coração. E eu pergunto: quantos de vocês gostariam de dizer para Ele: Jesus, eu quero que o Senhor entre no barco da minha vida. Eu preciso. Jesus, eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais caminhar no vazio. Eu não quero caminhar mais na minha própria força, no meu braço. Eu não quero caminhar mais na minha empáfia, na minha arrogância. Eu quero depender do Senhor. E eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Você deseja isso? Erga a sua mão agora, onde você estiver, e eu quero orar com você. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pode erguer bem alto a sua mão. Deus abençoe vocês dois aqui. Glória a Deus, aleluia. Na galeria, Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pastor, eu preciso. Deus abençoe você aí atrás. Glória a Deus. Quem mais? Erga bem alto a sua mão. Há uma mão estendida para você nessa noite. A mão é a mão de Jesus de Nazaré. Ele quer que você entre no barco, Ele quer entrar no barco da sua vida. E se Ele entrar no barco da sua vida, tenho certeza que haverá uma transformação tremenda nessa noite. E o Senhor quer mudar, eu tenho absoluta certeza disso. Então eu quero convidar você agora para colocar a sua vida nas mãos dele. Você deseja isso? Quem? Alguém mais que gostaria de colocar a sua vida nas mãos do Salvador Jesus? Erga a sua mão, onde você estiver. Você que não fez isso ainda, você lá atrás. Deus abençoe você. Quem mais? Pode erguer bem alta a sua mão. Você na galeria, você aqui embaixo, onde você estiver. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero convidar vocês que erguem a sua mão para vir aqui à frente para uma oração comigo. Vamos ficar em pé? Todos vocês que ergueram a sua mão, venham aqui agora para uma oração comigo. Nós vamos cantar uma canção nessa noite, só de ouvir tua voz. É uma canção muito bonita, só de pronunciar o seu nome. Os meus medos se vão. E eu queria convidar você que ergueu a sua mão, vem aqui agora. Você que aqui embaixo, lá na galeria, desce aqui um minutinho, vem aqui à frente enquanto cantamos essa canção. Você pode vir, peça licença do seu lugar, vem aqui à frente agora. Vamos orar juntos aqui. Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, vem aqui agora em nome de Deus. Só de ouvir tua voz. Pode vir. Vem aqui, fica aqui pertinho de mim. Pode ficar aqui. Vem aqui vocês. Chega aqui, coloca o seu coração nas mãos do Salvador. Você que está na galeria, desce aqui também. Você que está aqui embaixo, dá o teu passo de fé. Vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Chega aqui. Só de paz tu inundas o meu ser. Só de ouvir a tua voz. Só o Senhor pode fazer isso por você. Você crê nisso? Então vem vocês também. Chega aqui. Dá o teu passo de fé, coloca a tua vida aqui no altar do Senhor nessa noite. Só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, a minha dor, o meu sofrer. Só Jesus pode mudar a história da tua vida. Só Ele pode dar nova perspectiva. Ele quer mudar o teu coração nessa noite. Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Você crê nisso? Dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. Que transforma em alegria o mais triste coração. Você crê nisso? Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação.
pessoas que precisam vir aqui hoje. Eu quero dar oportunidade. A igreja toda orando agora, toda a igreja. Deus está falando com você. Deus está dizendo que você vir agora. Vem, dá o teu passo de fé agora. Glória a Deus, aleluia. Vem, porque é hoje que o Senhor quer mudar a tua história. É hoje que Ele quer abençoar a tua vida. É hoje que Ele quer encher as suas redes. É hoje que Ele vai mudar o teu coração. Mas é agora. Então vem, peça licença aí no seu lugar. Vem aqui à frente agora. Que Jesus toque em minha vida. Só de ouvir. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso que Ele inunde o meu coração com a sua paz. Eu preciso que Ele me cure, que Ele transforme a minha vida. Eu preciso que Ele me direcione. Você crê nisso? Também. A minha dor, o meu sofrimento, Ele veio por você. Vamos orar agora. Pai querido, aqui à frente estão esses teus filhos. São amados do Senhor. O Senhor ama essas pessoas com amor eterno. Foi por elas que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. Senhor, eu quero te pedir agora, assim como o Senhor envolveu o coração de Pedro naquele dia, envolve o coração dessas pessoas. O Senhor sabe onde está a dificuldade deles, o pecado deles, o erro deles, as faltas deles, mas também o Senhor sabe que no coração deles há um desejo muito grande de fazer a sua vontade. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, assim como o Senhor mudou o coração de Pedro e fez dele um baluarte da fé, e fez dele um homem extraordinário, a ponto, Senhor, de na sua palavra poder levar tantos aos pés do Senhor. Eu quero te pedir, cuida desses também que estão aqui, transforma as suas vidas, que de hoje em diante eles possam experimentar aquilo que vem do teu coração, o novo do Senhor, a nova vida que o Senhor vem dar, e que através dessa experiência eles também possam influenciar outros. Cuida dessas vidas, derrama o teu poder sobre elas, abençoa as suas famílias, aqueles seus amigos, as pessoas que estão perto, que possam sentir a presença do Senhor nos seus corações. Eu oro por tantos outros que estão aqui nesse auditório, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Deus, toca no coração hoje à noite, e hoje mesmo eles possam sentir esse desejo de se aproximar do Senhor, de se prostrar aos teus pés e dizer: tem misericórdia de mim, Jesus. Ó Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.